Olá, boa noite. Começamos o programa Inspirando Saúde. O que vamos falar hoje é sobre o intestino como causador dos diversos desequilíbrios que podemos ter ao longo da vida. Eu digo intestino porque eu tenho verificado pelo exame da íris, como sou iridologista, tenho verificado pelo exame da íris que inúmeras pessoas vêm até o consultório se queixando de alergias, se queixando de intolerância a alguns alimentos, se queixando de enxaqueca, se queixando, por exemplo, de depressão, cansaço crônico, gases, estufamento, devido a alterações no ambiente intestinal. Então eu quero mostrar algumas imagens de íris, de pessoas que eu atendi, e relacionar com a alimentação. O que a gente poderia melhorar na alimentação, o que poderíamos utilizar de plantas medicinais e alguns conceitos básicos dentro da naturopatia relacionados a tratamento do intestino, como recurso profilático, como prevenção. Então nós verificamos que inúmeras pessoas possuem na região central da íris essa escuridão. Essa escuridão indica que o estômago e o intestino estão sujos. Veja que o olho da pessoa é um olho claro, num olho claro é bem fácil de ver. Mesmo que a pessoa diga que o seu intestino está bom, isso indica que não, que a parede do intestino está suja. Então é importante essa prevenção. E principalmente utilizar fibras na alimentação. Isso é indispensável. Então, como eu falei, com olhos claros é fácil de ver na região central essa escuridão, se a pessoa tem o intestino sujo e o estômago lento. Esse é um sinal dentro da iridologia chamada febre intestinal. O intestino é causador de inúmeros desequilíbrios, inúmeros mesmo. A iridologia, ela foi muito forte na Hungria, começou na verdade na Hungria, com a história da coruja, do Ignaz von Pexel na Hungria, que verificou no olho de uma coruja um sinal que lhe marcou quando fraturou a pata direita dessa coruja. E depois, na clínica médica, no pronto-socorro, ele foi verificando inúmeros sinais nos olhos das pessoas e relacionando com desequilíbrios que elas tinham. Depois foi para a Alemanha, ficou bastante forte na Alemanha. O pastor Emanuel Felk divulgou muito a iridologia na Alemanha e fora da Alemanha. E teve um aluno chamado Padre Vincent. Esse Padre Vincent ensinou um iridologista no Chile chamado Manuel Lezaeta Acaran. O Manuel Lezaeta Acaran, o autor deste livro aqui, vejam só que interessante, eu o trouxe para mostrar uma imagem que tem na capa do livro. Vejam só, Manuel Lezaeta Acaran. Aqui na capa do livro nós temos a íris, nós temos uma lupa de análise, uma lupa. Agora, olhem só a imagem que ele traz no livro dele. O corpo de uma pessoa e na região do abdômen, na região intestinal, um fogo. Então, eu trouxe esse livro para mostrar essa imagem, porque é assim que nós, iridologistas, nós da medicina mais naturalista, vemos o intestino como um órgão em que se originam febres intensas nessa região. Muitas vezes a pessoa ela sente um calor vindo de dentro do corpo, mas não é uma febre de uma infecção, de uma gripe, de um resfriado em que ela esteja passando. Não, é uma febre interna. Essa febre interna, esse calor intestinal, esse calorão que a pessoa sente, nós verificamos nessa região central. Essa região central indica justamente isso, estômago e intestino. Se a cor do olho dessa pessoa é um olho azul, um olho esverdeado, aquela região central nitidamente mostra esse calor. E não é perceptível, você que está vendo na tela agora aí, mesmo que você não tenha conhecimento assim de iridologia, você não seja da área, não parece que tem algo estranho acontecendo no centro desse olho, em volta da pupila? É justamente isso, é esse calor
essa febre terrível, essa febre intestinal. Se a pessoa apresenta isso na íris, com certeza ela vai ter esse calorão interno, essa febre interna. Pode ter muitas vezes situações de aftas, pode ter muitas vezes situações de enxaqueca crônica, pode facilmente ter situações de alergias no corpo todo, estômago lento, isso nem se fale, estufamento, gases, má digestão, isso nem se fale. Agora, se o intestino está sujo desse jeito, é um pulinho para a formação de um tumor. Não só tumor na região intestinal, mas um tumor em qualquer parte do corpo. Porque o sangue que circula ao redor do intestino, ele suga essas toxinas e leva para todo o corpo. Então, sujando o sangue, sujando o fígado, sujando o cérebro, os tecidos cerebrais. Então, as pessoas perguntam o que não pode faltar para o intestino estar normal, o intestino estar fluindo bem, né? As pessoas perguntam, e eu respondo aí então nesse momento. Água é importantíssima para o intestino, não pode faltar. Não pode faltar fibras. Uma fibra que eu tenho recomendado muito é o psyllium. O psyllium é uma fibra extraída da tansagem, é a casquinha da tansagem. E clorofila. Clorofila eu digo no sentido assim, de magnésio. O intestino precisa de magnésio e clorofila. O melhor representante é a clorela. Eu tenho comentado em inúmeros programas sobre a alga clorela. O intestino precisa de água, muita água. Então veja, um copo desse aqui, por exemplo, que tem aí 180 ml, nós deveríamos tomar no mínimo aqui uns 10 copos desse. Porque a recomendação é que a cada 30 quilos de peso, nós deveríamos consumir 1 litro de água. Ou a cada 1 caloria de alimento consumido, 1 mililitro de água. Então, se a dieta de uma pessoa é 2.000 calorias no dia, ela deveria tomar 2.000 ml de água, que equivale a 2 litros de água. Então, é uma forma de você verificar pelas calorias e outra forma pelo seu peso corporal. A medicina indiana, a medicina ayurvédica, ela recomenda que até o meio-dia nós consumamos aí em torno de 1,5 litro até o meio-dia. Porque até o meio-dia, segundo a medicina ayurvédica, o nosso corpo está limpando as toxinas. E o intestino, ele agradece bastante. Os rins também e a pele também. Então a água não pode faltar. Tem pessoas que eu simplesmente no consultório oriento lá. Veja, você toma água. A pessoa diz, puxa, eu tomo 1 copo quando eu lembro. Ah, então eu oriento a pessoa. Eu sugiro com que a pessoa tome mais água. E quando ela faz isso de aumentar a água durante o dia, simplesmente isso, muitas vezes o intestino já começa a dar alguns sinais. Tem pessoas que quando colocam a água na boca, já dá um reflexo lá no intestino, no esfíncter lá, na região do intestino. E já ela sente uma vontade de evacuar. As fibras nem se fale. Hoje eu atendi uma pessoa que orientei que ela chupasse mais laranja, mas com bagaço e comesse o bagaço, porque é riquíssimo em fibras, a laranja. E um alimento, uma fruta da época agora. E ele contou que somente toma, a esposa comentou, né? Que ele toma simplesmente o suco de laranja, né? Chupa a laranja e o bagaço joga fora. E isso para o intestino é terrível. Nós deveríamos chupar a laranja e comer o bagaço, mastigar, mastigar e mastigar. Então, fibra das frutas, fibras das saladas. A gente vê no prato das pessoas geralmente alface, tomate. Deveríamos ver rúcula, escarola, agrião, espinafre, couve, broto de alfafa. Né? Por exemplo, hoje estava num restaurante e eu fico um tempão ali na parte de saladas, né? Porque na verdade é o principal, né? É o principal de uma refeição, as saladas ali. Ainda mais quando a gente já passa aí dos 30 anos, deve canalizar mais nas saladas. E as pessoas, verificando as pessoas, passam rápido. Elas praticamente pulam aquela região e já vão para os quentes. Para o arroz, ali para a feijoada que sobrou do sábado, enfim. As pessoas comem muito cozido, muito alimento branco, esse é o pior. Os assassinos para o intestino, os inimigos do intestino, é a farinha branca,
o leite, os queijos, as carnes nem se fale. O leão, por exemplo, o intestino dele tem 2 metros e ele já faz uma força tremenda para evacuar. Agora, os seres humanos, nós que temos aí 7 metros de intestino delgado, mais uns 3, 4 metros de intestino grosso, o nosso intestino é muito longo e a carne é um alimento que ela prende, né, a fluidez intestinal. Então é isso, esses são os inimigos do intestino. Se você está comendo muito isso, o intestino vai ser o causador de acúmulo aí de toxinas e vai espalhar isso para o corpo, sendo o causador de inúmeros desequilíbrios. Ok, veja nessa próxima imagem, que eu falo um pouquinho da clorela, né? Eu coloco algumas características dela. A clorela, para quem nunca ouviu falar, quem está assistindo aí a primeira vez o programa Inspirando Saúde, a clorela é uma alga unicelular, é uma alga de água doce. Ela foi descoberta lá na Baía de Minamata, quando houve contaminação por metais pesados. Então ela tira metais pesados do corpo. E ela faz uma nutrição dentro da célula, então a pessoa sente uma vontade menor de comer. Ela é desintoxicante do intestino, do sangue e do fígado. Ela equilibra o sangue, a bioquímica do sangue, segundo o Dr. Bernard Jensen, o nutricionista e iridologista norte-americano. A recomendação, as pessoas perguntam, eu posso usar? Tem contraindicação? Nenhuma contraindicação. Você pode usar 5 pastilhas 3 vezes ao dia com muita água. Agora sim, 5 pastilhas equivale a 3 gramas de clorela. 3 gramas de clorela, 15 pastilhas, 12 a 15 pastilhas para uma pessoa está ótimo. Quando eu sugiro 30 pastilhas ao dia, 45 pastilhas ao dia, são casos mais especiais. A clorela ela tem magnésio, tudo que é muito verde tem magnésio, e a clorela, se você mastigar, por exemplo, na boca, e não engolir, ficar mastigando, a boca fica todo verde, os dentes verdes. Mas depois, quando toma um líquido, ela some aquele verde. Então a clorela tem o magnésio, tem as fibras. Só falta o quê? Água. Essa é a situação. Água, fibras, magnésio. Não tem o que o intestino então não funcione. Claro que existem fibras aí que você pode ir colocando junto, né? Eu quero comentar umas daqui a pouquinho. Veja só o que acontece quando a pessoa ela apresenta umas bolinhas ao redor ali da pupila. Onde está apontada a flecha vermelha é um caso de divertículo. Só que essa pessoa ela apresentava uma diverticulite e, acreditem, ela não sentia nada. Quando se formam bolsinhas dentro do intestino e essas bolsinhas ficam inflamadas, a pessoa geralmente sente cólicas, mas ali no caso ela não estava sentindo nada. Mas em algum momento aquilo começa a piorar e pode virar uma diverticulose, né? É o que acontece aí nessa próxima imagem, né? Uma imagem de intestino bem complicado. Vejo que ao longo ali, no meio do olho, existem inúmeros buracos pretos, né? Aqueles buraquinhos pretos indicam formações dentro do intestino e se está preto, você que está vendo aí na tela da sua TV, se está preto desse jeito é porque já tem muita coisa parada ali. Fezes paradas, bactérias patógenas. Então nós deveríamos ter em torno de 80% de bactérias boas e 20% de bactérias do tipo colibacillus, que são patogênicas. O que acontece num caso desse é ao contrário. A pessoa tem muita bactéria patógena e pouca quantidade de bactérias boas, de lactobacillus acidófilos, lactobacillus bífidos, né? Esses lactobacilos, eles precisam ser equilibrados e a nutrição para eles também. Uma nutrição muito adequada para essas bactérias boas é, por exemplo, nesse produto aqui, ó, um produto da MHS Produtos Naturais. Ó. Esse produto aqui, o Pro Active Fiber, se você que está assistindo aí e a sua flora intestinal está desequilibrada, você pode se utilizar desse produto aqui. Pro Active Fiber.